lançadas as notas. Gostei muito do resultado, acho que é muito bacana, é realmente o que eu esperava aí para essa turma, então todos aí de parabéns, acho que atingiu o objetivo, eu particularmente acho que atingi o meu objetivo em relação à avaliação, né? O melhor feedback que eu podia ter realmente era através desse resultado, tá? E no segundo momento, né, informação muito importante e muito esperada, né, a gente falar aí sobre o Pitágoras, Ação em Família, né? Então, eu e o professor Rubens já temos todo o roteiro pronto, já descrevemos, já tivemos aprovação do Giovanni. Então, eu vou passar aqui detalhadamente para vocês, né, o que vai ser o Pitágoras em Família, como vai ser a distribuição dos pontos. E eu falo para vocês que eu estou muito empolgado com isso, acho que vai ser um projeto bem bacana, espero que todos comprem aí. Nós vamos ter um curto período de tempo, né? Até por isso que eu insisti em fazer essa gravação da aula aí, para ter todos esses detalhes, né? Para que vocês não percam tempo, para que não espere a próxima semana, tá? Então a gente vai nessa linha. E o terceiro ponto, pessoal, aí a gente dá a evolução na nossa matéria, da sequência, que a gente vai falar um pouquinho sobre a consolidação dos balanços, tá? Então, já postei lá no AVA para vocês o material, né? E lá vai ter todo esse conteúdo aí para vocês né, irem seguindo aí as minhas aulas, tá? Então tá lá, salvo engano, acho que está como título de aula 7, alguma coisa nesse sentido, né, onde eu detalho ali o aspecto conceitual e o aspecto prático da consolidação dos balanços, tá? Bom, então, estou dividindo essa aula, então, nesses 3 tópicos, né, correção da prova, os detalhes, né, o roteiro sobre o trabalho e a parte da consolidação dos balanços, tá? Nós vamos começar aqui agora, então, pela correção da prova. Eu vou projetar ela aqui para vocês, só um minutinho. Tá. E depois, turma, eu vou acabar colocando também essa avaliação disponível lá no ABA, né, essa correção, que aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem visualizando lá, tá bom? Bom, então a partir de agora, vocês imagino que já estejam vendo aí a minha tela, né? Então, turma, o primeiro ponto que eu preciso mostrar aqui para vocês, né, da avaliação, vocês viram, né, e todos vão concordar com o que eu vou falar aqui agora, né, que realmente a avaliação é aquilo que eu sempre prezo, né, e falo nas minhas aulas, que é a coerência, né? Então, são questões que foram amplamente, né, debatidas em sala de aula, né? Muitas das questões vocês vão perceber aí que é muito coerente com os exercícios que fizemos, e até questões que são basicamente, né, o mesmo exercício que fizemos, tá? E aí, aquilo que eu havia prometido, né, eu procurei fazer uma adaptação, né, ao que eu já havia cobrando de vocês, em relação à adaptação à prova do ENAD, tá? Então, a primeira questão menciona lá, né, avalie as afirmativas abaixo. Provisões são expectativa de obrigações e as perdas, expectativas de redução de ativos. Toda conta de provisão tem natureza credora e a contrapartida do registro de conta de provisão é uma despesa no resultado no exercício. A perda é uma conta lançada no ativo, porém de natureza credora. É o correto que se afirma em. Então aqui a gente tem, né, as afirmativas, e aí bastava a gente avaliar, né? Provisões é aquilo que eu sempre falei em sala de aula, né? A provisão ela só serve para aumentar as suas obrigações, o seu passivo, e as perdas, né? Ela tem o intuito de reduzir os seus ativos, né? Então, primeira questão aqui, correta, primeira frase. A segunda, toda conta de provisão tem natureza credora e a contrapartida do registro de conta de provisão é uma despesa no resultado. Exatamente, né? Quando a gente pega a provisão, né, ou a perda, você vai, de fato, né, fazer esse ajuste no resultado, né, como crédito, no balanço patrimonial como crédito, e a contrapartida, né,
é uma despesa no resultado, né? E aí aquilo, né? A perda é uma conta lançada no ativo, porém de natureza credora, né? Que também está correto. Então, as três afirmativas corretas, teríamos aí a resposta correta, a letra C, tá? Depois, aí, né, duas questões na sequência aí específicas sobre o CPC 15, né? Inclusive exercícios muito idênticos a esse a gente discutiu ali em sala de aula, consta até no AVA, uma apresentação que eu fiz, tá? Então, o que eu menciono, né? Uma determinada empresa comprou à vista um parque fabril por 7 mil, com valor justo de 6.900, e segundo o CPC 15, essa compra constitui um negócio, né? E aí, para vocês assinalarem a alternativa correta, né? Então, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Se ela constitui um negócio, né? O que o CPC 15 ele determina? Que a aquisição, o registro dela no seu ativo, né? Ela não pode ser pelo valor de aquisição, e sim pelo valor justo, né? Então, aqui a gente teria, né, como correta a alternativa D. O imobilizado será registrado pelo valor de 6.900. Ok? Bom, depois, questão 3, né, basicamente o mesmo modelo descrito acima, né, e aí a gente tinha a seguinte informação. A empresa X comprou um parque fabril de roupas por 11 mil, com valor, 11 mil, com valor justo de 11.900. Segundo o CPC, essa aquisição não constitui um negócio. Assinale a alternativa correta, né? Então, aqui, mesmo que o aluno não tivesse assistido nenhuma aula minha, né, de contabilidade avançada, ele saberia responder, né? Por quê? Se ela não constitui um negócio, é aquela regra, aquele débito e crédito que a gente sempre aprendeu ali, né, na contabilidade, né? Então, se eu fiz o desembolso ali, se eu paguei os 11 mil reais, né, esse é o valor da minha aquisição. Portanto, o meu ativo ele seria escriturado ali pelos 11 mil reais, né? Então, a diferença aqui do exercício 3 pelo 2, né, é porque no 2 ela constitui um negócio, né? Então, por isso que eu registrei pelo valor justo. Quando ele não constitui, eu registro pelo valor de aquisição, ou seja, os 11 mil reais, tá? Bom, questão número 4, né? Considere que uma sociedade tenha comprado uma ação por 3 mil. Foram recebidos dividendos no valor de 200, o valor de mercado dessa ação é de 2.500. Considerar a ação disponível para venda. Nesse caso, qual a contabilização representa o ajuste de ação pelo valor justo, né? Então, o que o aluno tinha que lembrar aqui para fazer essa questão número 4, né? Primeiro, né, vocês viram, né, que nos casos em que a gente tem, né, a constituição de um negócio, né, a contabilização, né, ela segue aquelas 3 etapas, né? A aquisição da ação, pelo recebimento dos dividendos, né? E depois, né, pelo ajuste do valor da ação, né? Então aqui, alguns até me estranharam, me perguntaram, né? Ah, mas está faltando lançamento. Não, não está lançamento, não está faltando lançamento, né? Eu pedi apenas a contabilização daquilo que representa, né, o ajuste de ação pelo seu valor justo, né? Então, ou seja, daqueles exercícios que fizemos, seria aquela última etapa, né? É como se fosse, né, se eu estivesse pedindo uma contabilização de uma venda, por exemplo, e eu pedisse, descreva abaixo o lançamento que representa os impostos referentes às vendas, né? Ou o lançamento que representa a baixa do estoque ou o custo de mercadoria na venda, né? Então, a gente sabe que a venda ela é composta daqueles 3 lançamentos, né? Reconhecimento da receita, reconhecimento do custo e reconhecimento dos impostos, né? E eu estou pedindo apenas uma dessa operação, né? Então, o que a gente tem que lembrar aqui, turma? Voltando aqui ao enunciado, né? A minha ação, ela foi adquirida pelo valor de 3 mil, né? No entanto, hoje, ela vale 2.500, né? Então, o primeiro lançamento que eu fiz lá no meu ativo,
né, eu considerei como ativo financeiro, eu fiz um débito, no valor correspondente a 3 mil, que foi o momento da minha aquisição. Se hoje essa ação ela vale 2.500, né, eu tenho que refletir o quê? Um lançamento a crédito lá no meu ativo, né, onde eu mencionei como ativos financeiros, o valor de 500, né? E em contrapartida, né, lá no patrimônio líquido, né, uma vez que a informação importante aqui é que a ação é disponível para venda, né, então por isso que ela não está afetando direto o resultado, e sim o patrimônio líquido, né, eu vou ter também que diminuir esse resultado, né, no patrimônio líquido no respectivo valor, né? Então eu tenho um valor a débito no valor de R$500, né, lá no patrimônio líquido, e em contrapartida eu tenho o efeito contrário, né, ali no ativo, no respectivo valor de R$500, tá? Então, portanto, a gente tem aí o lançamento descrito correto como a letra C, né? Se a gente avaliar o lançamento, né, o débito de ativo financeiro e a contra banco, esse lançamento aqui, alguns alunos até marcaram ele, né? Ele está correto? Sim, ele está correto. No entanto, ele representa o quê? Ele representa a aquisição da ação, né? E o que foi solicitado ali era exclusivamente o que representa, né, o ajuste de ação pelo valor justo. Tá? Então, portanto, a alternativa D seria a alternativa correta. Tá? Aqui, turma, vocês vão se recordar, né, o exercício 5 aí, a gente fez ele em sala de aula. Eu, na época, vocês até falaram, não coloca esse exercício na prova, não. Né? Acho que foi até a Cristina que falou isso. E aí eu falei, gente, eu posso colocar assim, vou refazer esse exercício aqui, vocês vão ver que não tem dificuldade. Né? E, de fato, né, eu coloquei o exercício. Então, vamos lá. O que a gente está falando? A empresa X, ela tem um histórico de perdas no recebimento de seu crédito. Por isso, ela não costuma negligenciar a utilização de provisão para risco de crédito. Né? Sobre esse aspecto, verificamos que no balanço patrimonial do ano passado, constou uma perda de duplicatas com saldo de 2.300, que não foi revertido para ser utilizados nos períodos futuros. Ao longo desse ano, a empresa fez um lançamento de acréscimo de 1.800, né, na conta de perda de duplicatas, para suportar a perda que a empresa esperava. Todavia, foram comprovados perdas efetivas no recebimento de crédito no valor de 1.100.000. Né? Com base nessas informações, pode-se dizer que a empresa deverá lançar no resultado um valor positivo, é o correto que se afirma em. Né? Então, aqui, eu vou até pegar um Excel aqui para facilitar a nossa análise, né? Nosso cálculo. E vou colocar aqui o lado. Deixa eu só abrir. O Excel está aqui. Deixa eu só abrir o Excel aqui, pessoal. Um minuto. Tá. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, turma? Espera aí. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu vou acompanhando aqui passo a passo, tá? Então, primeiro, né? Essa empresa, né? Se a gente pega aqui a perda dela, né? E aí vamos considerar aqui o cenário como se fosse realmente um razonete, né? É um pouquinho chato fazer isso aqui no Excel, mas acho que é necessário. Deixa esse meu Excel funcionar, né, turma? Vamos lá, peraí. Não consegui abrir o Excel aqui, não. Vamos pegar. Não é possível que eu não vou conseguir abrir esse Excel, gente. Vou fazer aqui ao lado, então vai ficar um pouquinho chato, mas que não vai ter a soma, né? Mas eu somo na calculadora aqui. Então, o que a gente tem que pensar, né? Então, se eu pego a minha conta de perda, né? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu vou ter aqui, né? Os 2.300,
que a empresa já tem, que não foi revertido, tá? E ao longo desse ano, a empresa fez um lançamento de acréscimo de 1.800. Então, é como se eu tivesse isso daqui, lançado, tá? Na conta de provisão. Todavia, foram comprovadas perdas efetivas no recebimento de crédito no valor de 1.100. Então, eu tive uma baixa de 1.100, né? E, com base nisso, né, eu tenho que dizer qual que é o valor correto aí para esse saldo, né, específico aí dessa conta, né? Então, bastava a gente somar os 2.300 mais os 1.800, né, menos 1.100, né? E tá lá os R$3.000, a resposta que deveríamos ter, ok? Bom, questão número 6, tá? Agora que o meu Excel abre, eu acho que eu vou conseguir colocar ele aqui. Beleza. Então, vamos lá. Questão número 6. Em 1/1/2001, uma empresa tinha 100 mil de saldo devedor na conta de clientes e 3 mil de saldo credor na conta provisão para devedores duvidosos, PDD. Em 31/2/2001, né, o saldo na conta de clientes era de 75 mil e daqueles 100 mil existentes, em 1º de janeiro, a empresa, durante o exercício, recebeu 98 mil. Considerando que a empresa sempre aplica o percentual de 3% para o PDD ao final do exercício e que na demonstração do resultado do exercício não consta nenhum valor para reversão de PDD, assinale a alternativa correta. A empresa, durante o exercício de 2000x1, recebeu exatamente os 25 mil referente às créditos de exercício anteriores. É o correto que se afirma em. Então, aqui, turma, nós vamos da mesma forma, PDD, tá? E aí, o que eu tenho que lembrar, né? A empresa, ela tinha, né? Então, 3 mil inicialmente lançados em PDD. Deixa eu só voltar aqui. Espera aí, turma, só um minutinho aqui que eu me perdi aqui. Tá. Então, ela lançou 3 mil em PDD, né? Depois, ela tem a informação de que ela recebeu 98 mil, então, ou seja, né, o PDD, né, ela tem aqui a baixa de 2 mil, porque ela recebeu. Então, aqui ficaria com o saldo, né, de R$1.000, tá? Eu tenho esse saldo aqui de R$1.000. E depois, eu tenho a informação que o saldo da conta de clientes é 75. Então, o que eu tenho que fazer? Os 75 mil vezes os 3%, né, que é o PDD que ela tem que recomendar, né, a gente está falando de 2.250. Então, logo, se eu tenho 1.000 de saldo nessa conta e preciso fazer uma provisão de 2.250, né, basta eu pegar os 2.250 menos os 1.000, eu vou ter exatamente o valor de 1.250, né? Então, nesse aspecto, né, o que eu tenho que levar em consideração? Né? Qual o lançamento para embasar essa operação? Né? Aí nós vamos lá na resposta C. Né? A empresa, em 31/2/2001, constituirá uma nova provisão para devedores duvidosos, né, no valor de 1.250. Então, eu vou lançar o débito de despesa com PDD 1.250, né, no resultado, e vou ter um crédito de provisão de devedores duvidosos, né, ou perda com duplicatas, etc., no respectivo valor de 1.250. Então, resposta correta, alternativa C. Tá? Depois, questão 7. Né? Para a empresa lançar uma provisão ou perda, é necessário atender alguns requisitos. Avalie, né, as afirmativas abaixo. Né? Então, que afirmativas que tínhamos ali para essa prova, né, essa questão? Então, primeiro, obrigação. Toda vez que eu falo de provisão ou perda, né, a gente lembra, tem que ter alguns requisitos. Eu não posso chegar à minha vontade, vou lançar uma provisão para determinado pagamento. Não, a gente tem que estabelecer esses critérios. Né? E o primeiro deles, né, obrigação presente oriunda de eventos passados é um requisito, então está correto, né? A gente só lança a provisão de algo que já ocorreu, né? O fato gerador já ocorreu e que você não o representou ainda no aspecto contábil.
2. Provável saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviço para extinção da obrigação de um requisito. Exatamente, ou seja, você faz essa provisão porque você está estimando que futuramente você vai ter essa saída de recursos. Então, está correto. E o terceiro, seja possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação, tem que ter critério para sua mensuração, não é um requisito. Está errado, Isso aqui é um requisito. Então, portanto, a gente tem a 1 e a 2, apenas afirmativas 1 e 2, como alternativas corretas. Ok? Depois, turma, são exemplos de contas de natureza credora, exceto, Então, aqui a gente viu o ágio lá, na nossa aula, quando a gente falou do CPC 15, e a gente sabe que o ágio está previsto como uma conta devedora, Então, no entanto, mesmo que você não tenha assistido essa aula do CPC 15, você conseguiria acertar essa questão. Por quê? Salários a pagar, você sabe que está lá no passivo, é uma conta de natureza credora. Perdas, o próprio nome já fala perdas, que é decorrente de uma aquisição de ativo, tem que entrar no ativo com uma conta credora. Depreciação também, você já sabe, ela é uma conta credora. E que é a do ativo também, uma conta redutora. E a provisão está lá no passivo, é uma conta credora. Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa é aí ágio previsto no CPC 15. Depois, 9. Na data do balanço patrimonial, a empresa avaliou possíveis perdas-ganho do seu estoque e constatou que os valores registrados em seu estoque estão divergentes do valor de mercado, a saber, E aí a gente fez um exercício muito similar a isso, decorrente desse processo. Então, aqui a gente tem a mercadoria A, B e C, o valor registrado na contabilidade, ou seja, o valor do estoque, e o valor de mercado, Nesse caso, você, como contador da empresa, e ciente do princípio da prudência, precisa informar qual será o valor do estoque que deverá ser registrado no balanço patrimonial. É o correto que se afirma em. Então, aqui, turma, o que a gente tinha que lembrar? Primeiro passo, eu não posso contabilizar ganho de mercadoria, ganho de estoque. Então, o que eu vou levar em consideração? Sempre o menor valor. Ou seja, nesse caso aqui, o valor do estoque é 500, o valor de mercado é 600, eu vou lançar aqui o 500. Segunda, o valor do estoque é 300, o valor de mercado é 100. Então, eu deveria reconhecer a perda de 200, e, obviamente, o meu estoque ele passa a ser composto aqui de 100. E o terceiro, o valor de estoque é 500, o valor de mercado é 400, a minha mercadoria vale 400. Então, o estoque ele deverá ser registrado no balanço patrimonial, nesse momento, pelo valor de 500 mais 100, 600, mais 400 mil, alternativa correta, letra D. Ok? E por último, turma, a questão 10, a gente está falando aqui de combinação de negócios, novamente. O CPC 15, ele estabelece critérios contábeis que devem ser adotados nas seguintes operações: compra de controle de participações societárias, aquisições de serviços líquidos, ativos e passivos constituindo um negócio, mas que não representam uma pessoa jurídica estabelecida, fusões, incorporações. A entidade deve determinar se uma operação ou outro evento é uma combinação de negócio pela aplicação da definição utilizada neste pronunciamento, a qual exige que os ativos adquiridos e os passivos assumidos constituam um negócio. Então, diante desse exposto aí, você teria que fazer a classificação da primeira frase quanto à segunda, avaliando se é verdadeiro ou falso, se uma justifica a segunda ou não. Então, aqui a gente tem, quando uma operação for enquadrada como combinação de negócios, a escrituração contábil dessa aquisição precisa ser registrada pelo valor justo e não pelo valor de aquisição. Afirmativa essa, verdadeira. Tá? Por quê? Quando os ativos adquiridos não constituem um negócio,
a entidade deve contabilizar a operação ou o evento pelo valor de aquisição. Frase verdadeira, mas não está justificando a primeira, né? Então, a gente tem as asserções 1 e 2 verdadeiras, né? No entanto, a 2 não é justificativa correta da alternativa 1, ok? Bom, turma, então tá aí a correção da prova, né? Volto a dizer, muito coerente aí com o que a gente debateu de fato em sala de aula. São questões que também tá ali, né? Embora às vezes algum ponto ali, vocês não fizeram exercício, mas muito coerente ali com o debate, os próprios materiais anexados, os meus exercícios comprovam isso daí, e o resultado da avaliação também comprova isso daí, tá bom? Bom, agora, turma, a gente vai para a segunda parte, né, que é um projeto, né, da gente do Pitágoras em Família. Essa atividade, eu confesso para vocês que eu e o professor Rubens, a gente está muito motivado com isso, né? É algo que eu diria que é sem precedentes, pelo menos da minha parte, da parte do professor Rubens. Acho que a gente nunca fez um trabalho dessa magnitude, né? Dessa amplitude aí, né? Sendo muito interdisciplinar, sendo bastante eclético. Ou seja, 100% das pessoas que vão visitar aí o Pitágoras em Família tendem a ser, podem ser o nosso público, e eu tenho certeza que vocês vão entrar muito motivado aí com isso também, tá? Então aqui, a gente fez o roteiro, o Giovanni já aprovou esse roteiro, e vai ser um trabalho que ele todas as disciplinas minhas, todas as disciplinas do professor Rubens entrarão nesse trabalho, tá? Então significa o quê? Vamos supor que o aluno ele faz 3 matérias minhas e as 2 do professor Rubens, né? Ele vai participar desse trabalho e cada disciplina que ele tem uma atividade exclusiva, específica para isso, tá? E tem momentos em que esse trabalho ele vai ter uma interlocução direta junto com as 5 disciplinas, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês, vou projetar aqui a tela novamente, para vocês entenderem a lógica desse trabalho, né, como que ele vai funcionar, mas ele vai ficar assim, vai ficar muito bacana esse trabalho, tá? Vocês vão ver assim os desafios que a gente está passando para vocês e que a gente entende que não vai ter nada, nenhum trabalho que vocês não sejam capazes. Até porque eu e o professor Rubens, a gente vai estar diretamente ali dando o apoio para vocês em relação a esse trabalho, tá? Deixa eu compartilhar minha tela agora sim, do trabalho. Bom, então aqui, turma, Pitágoras em Família. Data 22/10, começa às 13h30, eu estimo que deva ir até às 17 horas, mais ou menos, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? As nossas turmas, dar a consultoria contábil para abertura de empresas, tá? Então, só para que vocês entendam, a disciplina Contabilidade Sociedade de Capital Aberto, que é a minha disciplina, vai ser o grupo 1. Eles vão estar o intuito deles é dar a abordagem e a triagem inicial, ou seja, esse grupo é que vai receber as pessoas, vai conversar com as pessoas. Aqui algumas perguntas que eu e Rubens colocamos, né, para direcionar essa pessoa que está sendo entrevistada, para saber qual grupo que ela vai se enquadrar, né? Ou seja, o grande objetivo desse trabalho é vocês demonstrarem, explicarem para os alunos formandos, para os familiares desses alunos, que pensam em constituir uma empresa, né? O objetivo é vocês falarem as opções que têm, né? E para isso, essa turma aqui, tá? Eu sei que todos vocês estão aí na Sociedade de Capital Aberto, mas quando eu tiver lá dando a aula, né? Ou melhor, gravando, porque essa semana eu não poderei, né, comparecer, quando eu estiver gravando essa aula da Contabilidade Social de Sociedade de Capital Aberto, eu vou aprofundar isso aqui mais para vocês saberem, tá? Então esse grupo vai dar triagem e vai falar, ó, você pode se enquadrar como MEI.
vai lá naquele stand lá, naquela cadeira, que vai ter uma turma que vai estar falando tudo sobre a MEI para você, tá? E vocês, a contabilidade avançada, qual que vai ser a atribuição? Vocês vão, o grupo, né, a disciplina toda, vai ter que dar consultoria sobre a empresa limitada. Então, o que vocês vão imaginar? Já teve um grupo, que pode até ser vocês, porque vocês fazem a disciplina de contabilidade de sociedade de capital aberto, vão triar a pessoa e falar, ó, você pode constituir uma empresa limitada. Você quer conhecer sobre a empresa limitada? Vai lá no grupo 3, que é da contabilidade avançada. Então aqui, o que eu e o Rubens colocamos? Alguns roteiros que a gente entende que não pode faltar, mas vocês não precisam se limitar a esse roteiro. Vocês podem colocar mais informações aí, né, que são enriquecedoras para o futuro empreendedor, né, ele saber o que ele tem que seguir, né? Então, o que a gente colocou? Você tem que falar para o cara quem que pode ser limitada, quais informações são importantes antes dele se tornar uma limitada, como que se constitui uma empresa limitada, quais informações precisam constar no contrato social, como que se faz o registro da empresa, né? Tem que ir aonde? É no cartório, é na junta, né? É na CDM, enfim, vocês vão estudar isso tudo e falar para o cara, né? A limite de faturamento ano, né? Vocês sabem que a MEI, por exemplo, vocês sabem que ele está limitado a valor ano, né? A limitada, será que tem esse limite, né? Quais são os direitos e obrigações dos proprietários? Né? Eu constituo uma limitada. Né? Que direito que eu tenho? Que obrigação que eu tenho? Né? Quais os tributos que incide? Né? Provavelmente, vocês vão atender um público que é prestador de serviço. Acho, dificilmente vocês terão um público aí que vai vender mercadorias. Eu me apego, né, aos cursos que a gente tem aí no Pitágoras. Tá? Qual o regime de tributação? Então, vocês vão falar, gente, a limitada, né, dependendo da atividade da empresa, pode ser simples nacional, presumido ou lucro real. Então, vocês vão demonstrar para os caras, né, como que se dá essa tributação, etc. Né? Há limite de sócio, né? Posso colocar minha mãe, minha tia, minha sobrinha, minha esposa, meu pai, ou é só limitada a 2 pessoas, né? E como que faz para emitir a nota fiscal de prestação de serviço? Né? Eu estou constituindo a empresa. É o próximo passo, eu quero faturar, né? Quero emitir a nota fiscal. Como que eu faço isso? Né? Então, trabalhar nesse sentido. Ok? Bom, aqui tem outras disciplinas, mas não vou entrar no mérito. Vamos agora avaliar todos os grupos, o que eles precisam fazer. Tá? Então, turma, vocês já entenderam, né? Vai ter um grupo que vai olhar o cara e falar, ó, você está abrindo uma empresa para prestar serviço odontológico, né? É uma clínica de odontologia. Ok, você pode ser limitada, pode ser isso e assim assado. Então esse cara ele vai lá, num representante desse grupo, e ele quer saber como que se faz a constituição, né? Isso tudo que eu descrevi acima, tá? E isso, turma, ele é um trabalho que ele vai fazer conexões com todas as disciplinas minhas e do professor Rubens. Então, o que a gente está colocando para todos os grupos? Todos os grupos deverão eleger representantes para serem os responsáveis pela divulgação do evento e preparação do layout, cartazes e definição do local onde será implementada a consultoria contábil. Então, vocês vão eleger um representante que vai conversar com os demais representantes e esse grupo ele vai ficar responsável pela organização do evento. Exemplo, é esse grupo que vai lá no Douglas, fala, Douglas, nós vamos precisar de 4 computadores com acesso à internet. Nós vamos precisar de algumas cadeiras, né, algumas mesas, etc. E nós queremos ficar naquele ponto do evento. Então, esse grupo vai definir esses aspectos. Além disso, né, esse grupo é que vai ficar responsável. Não adianta você colocar sua cadeira, né? Vocês têm que colocar um layout, tem que colocar um chamativo para os caras saberem o que é esse evento, né?
Então, vocês têm que colocar esses atrativos, colocar alguns banners, alguns cartazes, etc. Né? Então, esses procedimentos operacionais e de layout, esse grupo vai ficar responsável. Tá? E, além disso, 100% dos cursos, né, serão convidados para esse evento do Pitágoras em Família. Então, que eu e o Rubens a gente pensou? Até para dar um chamativo, até para a gente ter público, porque não adianta nada vocês estruturarem o trabalho, chega lá, não vai nem uma mosca saber o que é. Então, o que a gente está colocando? Que esse grupo também, eu e o Rubens vamos ceder parte das nossas aulas para esses representantes, eles só precisam comunicar para mim e para o Rubens, que a gente quer que eles vá em todas as salas, e aí nós vamos comunicar aos professores, a coordenação, etc., a direção do Pitágoras. Para quê? Para eles informarem que a gente estará lá no dia 22, que o intuito é atender todos os cursos, porque todos os cursos, em algum momento da carreira, eles podem se tornar uma pessoa jurídica, né? Pode ser que o cara não quer nem ser empreendedor, mas se ele for um autônomo, o cara lá da fisioterapia, o cara lá da educação física, se ele for prestar o serviço para alguma empresa em algum momento, ele pode ser exigido de emitir uma nota fiscal, pode ser que a empresa exija que ele se torne uma pessoa jurídica, etc. Então a gente quer que vocês deem esse recado para a turma, para todas as turmas, chamem eles para o evento, etc. Tá? Então, é o que a gente colocou aqui. Esses integrantes deverão divulgar e convidar os alunos de todas as turmas. Para isso, será alinhado com a coordenação uma data para que esses alunos passem nas salas de aulas divulgando o evento. Tá? Esse grupo deverá ainda ser o responsável pela elaboração dos cartazes e panfletos, caso entendam necessário. Deverão ainda elaborar um formulário que deverá ser preenchido por todos os clientes. Então, turma, o que eu sugiro? Façam a divulgação, visitem as salas, né? Calma que antes vocês têm que alinhar comigo e com o professor Rubens, que a gente tem que avisar a coordenação, né? Façam aqueles convitinho pelo WhatsApp para distribuir. Eu e o professor Rubens, a gente se compromete a divulgar isso no grupo dos professores. Aliás, já até adianto, eu já consegui até um cliente para vocês, que o professor Giovanni, ele já falou que vai visitar a feira de vocês. Ele até me disse mais, Paulo, eu estou nesse exato momento para constituir uma empresa. Então, a primeira coisa que eu vou na feira é lá, nesse grupo de consultoria contábil, né? É claro que ele já sabe qual que é o tipo de empresa que ele vai constituir, mas para ele ver, né, realmente o estudo, né, de vocês. Tá? Então, divulguem isso, é muito importante. Né? Vocês vão precisar de público, porque vocês vão ver aí abaixo como que vai ser a distribuição da prova, ou melhor, dos pontos para a prova. Tá? E o importante, né? Antes do evento, os grupos eles deverão fazer uma breve simulação, né, de cada grupo, de cada categoria, com os professores Paulo ou professor Rubens. Né? Então, a empresa limitada, no dia do evento, né, antes de começar a parte da consultoria, vocês precisam marcar um horário comigo, e aí pode ser por WhatsApp, não precisa ser durante a minha aula, vocês podem me mandar, eu avalio, depois faço as considerações, enfim. Né? Mas precisa ter a aprovação minha e do professor Rubens antes de ir à feira, ao evento Pitágoras em Família. Beleza? Bom, e lembrando que lá eu e o professor Rubens, a gente vai estar também para dar o apoio. Beleza? Tá. Então vamos ao que interessa. Distribuição dos pontos. Os alunos que fazem a minha disciplina e a disciplina do professor Rubens terão 100% dos pontos de trabalho pela participação na feira. Ou seja, o que significa isso? Aqui, é só o aluno ir? Não, nós estamos dando, um trabalho de grupo. O grupo apresentou, atendeu as expectativas, né? E, teve a participação efetiva do grupo, o grupo representou ali a feira, todo mundo vai ganhar os 100% da feira. Ok? Bom, então, bem simples assim, basta o grupo ter apresentado, foi lá no dia 22, né, das 13h30 até as 17 horas, 17 e pouco, já tem lá 100% dos pontos de trabalho distribuído, garantido. Tá?
E aí, turma, como aspecto motivacional, né, esse aqui foi um ponto que eu e o professor Rubens, a gente lutou muito, o aluno, ele poderá ter até 2.000 pontos convertidos na prova oficial 2, tá? Então, eu e o Rubens, a gente colocou alguns critérios, são critérios, né, que o aluno precisa seguir o grupo para atingir esses 2.000 pontos, ok? Bom, então, o primeiro deles, presença no evento, 300 pontos. Então, aquele aluno que veio, nós estamos garantindo 300 pontos da oficial 2, ok? Ah, professor, eu não posso porque eu trabalho por conta disso e disso assim, assado. Ok, esse aluno será penalizado? Não. Ele vai ter a prova dele lá para ele recuperar esses pontos, né? Agora, o aluno que veio tem 300 pontos, tá? Ah, mas eu não acho justo, eu não consigo vir. Pessoal, a prova está lá, você vai ter os pontos para você se redimir ali na prova, ok? Bom, depois, né, lembra que todo grupo vai ter um representante ali para definir essas questões de layout, etc, né? Então, eu e o Rubens, a gente vai avaliar, né? Como que ficou a questão do layout, dos cartazes, o panfleto, a divulgação que vocês fizeram do evento, né? Se a gente entender que foi bacana, vocês vão ganhar mais 300 pontos na prova oficial 2, beleza? Bom, e aí, outra coisa, né? Vocês têm que estar disponível durante todo o evento. Significa dizer que o aluno tem que chegar a 1h30 e sair até o final? Não. Mas o grupo, cada grupo, 5 grupos do trabalho, precisam estar disponível durante todo o evento. Então, pode ser que um aluno fique meia hora lá, contribuiu meia hora. O grupo ficou durante todo o evento, né? Vai ter os pontos, os 400 pontos já disponíveis no Oficial 2. Por quê? A gente entende que se tiver uma quebra, vamos supor que está entrevistando, um cara está indo lá, o Giovanni, por exemplo, está indo lá, passou pela triagem, o grupo falou, ó, você pode se enquadrar na MEI ou você pode se enquadrar como empresário individual ou limitado. Então, o Giovanni quer ter o conhecimento de todas essas 3 etapas, né? E vamos supor que ele vai lá na limitada, não tem ninguém, né? Então, a gente entende que vai prejudicar todo o trabalho. Então, por isso, né, o grupo tem que estar disponível durante todo o evento. Então, são 400 pontos. E a partir daí, turma, é um trabalho até para vocês motivarem, para instigarem, né, as pessoas a visitarem, né, o nosso evento, o nosso stand. A partir do número de consultorias que vocês realizarem, vocês vão ganhando ponto na prova oficial 2. Então, o que significa isso? Vocês lembram que lá em cima, né, o grupo, ele tem que elaborar, né, um formulário que tem que ser preenchido para todos os clientes que vocês entrevistarem? Pois bem, isso que vai ser o foco, né? Ao final, esse formulário precisa ser entregue para mim, professor Rubens, e aí é que a gente vai computar quantos pontos que vocês vão ter de consultorias. Então, o que significa isso? Realizaram de 0 até 10, vocês vão ter 100 pontos. Ah, conseguimos aqui realizar mais entrevistas, né? Ou melhor, consultorias. De 10 a 20, 200. Entrevistou de 20 a 30, 300. De 30 a 40, 400. De 40 a 50, 500. De 50 a 60, 600. E de 80 a 90, 900. E acima de 90 pessoas, vocês têm 1.000 pontos. Ok? Então, turma, o que significa isso? Quanto mais pessoas vocês conseguirem realizar essa consultoria, mais pontos vocês têm na prova final, né? Então, eu sugiro até que vocês, aí, aqueles representantes que eu mencionei, coloquem pessoas específicas ali, né, para ficar chamando também durante o evento para as pessoas irem visitar, né? E eu e o professor Rubens já conseguimos uma pessoa, Giovanni já vai lá, então você já tem que se preocupar aí com uma pessoa a menos, né? Então, por isso, divulgue o evento, quanto mais pessoas, estenda isso aos seus familiares, afinal, é Pitágoras em família, enfim, sintam-se à vontade em compartilhar, ok? A gente só gostaria, né, caso vocês comecem a fazer aqueles cartazes, né, cartazes não, aqueles convites pelo WhatsApp,
passe para mim, eu passo pelo professor Rubens também, para a gente sugerir, para te ajudar, enfim. Afinal, né, tá indo por trás o nome do Pitágoras também. Então, turma, é um trabalho muito bacana, é pouco tempo, por isso que hoje eu não poderia de dar essa mensagem aí para vocês, é um ponto importante, enfim. Então, comecem aí a produzir e fiquem à vontade de me acionar o professor Rubens aí para tirar esses detalhes aí do trabalho, ok? Bom, então agora realizamos, né, a segunda etapa. Vamos, então, para a terceira etapa, que é a etapa técnica ali, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a consolidação de balanços. Ok? Então, deixa eu só projetar aqui a minha tela primeiro. Mamãe, coloca a data. Que data? Data. Data. Ah, data, põe. Bom, então aqui, turma, a gente vai falar agora sobre a consolidação das demonstrações, né, alguns conceitos iniciais, e a gente já entra também no aspecto da contabilização e também, né, do efeito prático, como que seria essa consolidação. Então, primeiro, né, o que a gente precisa entender, tá? A gente vai ter que entender as normas, né, quais são os CPC que tratam especificamente disso, e o efeito prático, né, como que se dá isso, né, no balanço patrimonial, nas demonstrações e até a contabilização quando a gente tem empresas coligadas aí, entre outras, tá? Então, o primeiro ponto, né, a consolidação. Qual que é o objetivo dela, né? É apresentar as demonstrações financeiras de duas ou mais sociedades, né, como se fosse uma única entidade. Então, imagine que eu, Paulo, tenha participação relevante, né, em outras empresas que são controladas por mim. Então, eu vou apresentar um balanço patrimonial, depois apresento, né, aqueles 3 balanços de forma isolada, né? Eu tenho que demonstrar, refletir o efeito, né, na empresa que está controlando, né, o quanto que ela detém desse patrimônio líquido das demais empresas, né? Então, é importante também, né, o aluno destacar e entender que as sociedades consolidadas, né, ou seja, aquelas que as sociedades que eu tinha um determinado percentual dela, né, ou 100% das ações dela, juridicamente ela continua existindo, né? Não é porque eu fiz essa consolidação, eu não estou fazendo uma incorporação dessa sociedade, né? Porque você sabe, quando ocorre a incorporação, né, aquele CNPJ ele passa a ser inativo, ele deixa de existir, etc. Não é esse o caso, tá? Então aqui, turma, é nesse sentido, tá? E a companhia aberta que possui investimento em sociedades controladas, né, é o CPC 18. Então lembre-se, né, a maioria das discussões que eu trago aqui para vocês na contabilidade avançada, né, estão embasadas, né, nos pronunciamentos contábeis, né, os pronunciamentos técnicos. E aqui a gente reflete ao CPC 18. Né? Então, tem esses investimentos em sociedades controladas, eu tenho que seguir a norma do CPC 18, né, que fala da obrigação de elaborar essas demonstrações de forma consolidada. Tá? Bom, e aí quando a gente fala demonstrações, né, a gente não está falando só de balanço patrimonial, a gente não está falando só da DRE. Né? Então, a gente está falando do balanço patrimonial, da DRE, das demonstrações de mutações do patrimônio líquido, a própria demonstração do fluxo de caixa, né? A DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e também, né, relativo às notas explicativas. Tá? Bom, e aí, além do CPC 18 que a gente mencionou, né, a gente tem que atentar também ao CPC 36. Por quê? Ele que é o pronunciamento técnico, né, que trata dessas consolidações de demonstrações financeiras. Tá? E esse pronunciamento, ele exige, né, que todas as entidades controladas, né, elas elaborem, então, essas demonstrações financeiras de forma consolidada. Né?
E aí a gente vê que esse CPC 36, né, ele foi incorporado aqui no Brasil recente, né? Recente que eu falo é 2009, né? Então a gente está falando aí de aproximadamente uns menos de 20 anos, né? Enfim. Menos de 15, aliás, né? E que obriga a consolidação das demonstrações financeiras, tá? Bom, e aí, turma, o que a gente tem que pensar, né? A gente está falando de as entidades que ela pode ter 100%, né, do capital de uma controladora, né, né, da empresa controlada, ou ela pode ter partes, né? Então, o primeiro ponto que a gente vê é a consolidação de controlada integral, né? Ou seja, quando que ela é considerada uma controlada integral, né? Quando ela pertence a 100% à controladora, né? Então, ou seja, ela comprou 100% ali daquela instituição, né? Então, nesse caso, né, o processo de consolidação, ele consiste basicamente o quê? Eu vou somar as contas do balanço, né, e do resultado das duas sociedades e vou diminuir, ou melhor, eu vou eliminar o investimento, né? Não faz sentido eu ter o investimento aqui representado, né, se eu tenho 100% das ações. Então, eu elimino o investimento, né, e vou somar as demais contas, tá? E outro ponto é que esse processo de consolidação do resultado, ele consiste também em substituir a receita ou a despesa de equivalência patrimonial, né, que é contabilizado pela controladora, ou receitas, custos e despesas incorridos pela controlada. Então, exemplo, né? Acho que vai ficar mais fácil aí o entendimento quando a gente demonstra o efeito prático, né? Considere que a empresa SA ela adquiriu 100% do capital social da empresa subsidiária SA pelo valor de 150, que corresponde ao patrimônio líquido da investida. Então, ou seja, o que ela adquiriu é 100% ali do patrimônio líquido, né? E a subsidiária SA considere que ela tem apurado um lucro de 45 e declarou dividendos por 35. Então, nesse caso, a empresa SA procedeu os seguintes lançamentos contábeis, né? Então, essa empresa que está adquirindo, como que vai ser o lançamento, né, referente à aquisição do investimento, tá? Então, primeiro passo, pelo registro da aquisição do investimento, né, não muda, é igual vocês viram, ou seja, eu tenho um débito na minha conta de investimento, que está lá na minha conta ativa, né, pelo valor de 150, e aquilo que eu estou pagando, né, os 150, é o que está saindo do banco, né? Então, um lançamento simples. Depois, né, pelo registro do lucro apurado, tá? Então, se eu tive um lucro, né, aquele investimento meu ele aumentou. Então, eu vou ter um débito na minha conta de investimento no ativo, né, do valor correspondente a esse lucro, R$ 45,00, e eu vou ter um crédito de receita de equivalência patrimonial no valor também de R$ 45,00. Ok? Bom, e por último, pelo registro dos dividendos, né? Então, eu lanço um direito, né, lá de dividendos a receber no valor de 35 e um crédito, né, de investimento de ativo de 35, ou seja, aquele dividendos ali eu vou tirar da minha conta de investimento. Ok? Bom, então é esse o lançamento, né? Eu vou deixar um exercício aqui agora para que vocês façam, né, esse lançamento e na próxima aula eu faço a correção dele. Então, qual que é o exercício? A empresa SA adquiriu 100% do capital social da subsidiária pelo valor de 180, que também, né, corresponde ao valor do patrimônio líquido investido, e a subsidiária, nesse caso, ela apurou um lucro de R$ 50 e declarou que ela vai ter dividendos aí, né, a pagar no valor de R$ 40. Então, nesse caso, a empresa SA deve proceder quais lançamentos contábeis, né? O que eu quero que vocês façam? Exatamente essa mesma lógica aqui que fiz pelo exemplo, ok? Bom, então, próximo passo agora, isso nós vimos, né, quando a gente está falando de aquisição, né, de 100% da empresa que você fez o investimento, né? Ou seja,
A controladora quando ela tem 100%, tá? Agora nós vamos falar da controlada parcial. Ou seja, a qualquer valor que você faça diferente de 100%, né, já é considerado uma controlada parcial. Ou seja, uma controlada, ela é parcial quando pertence a menos de 100% à controladora, né? Então, o processo de consolidação, né, ele é diferente do abordado na consolidação integral. Então, a gente vai ver essa diferença pelo exemplo, né? Imagine que uma empresa ela tenha adquirido 60% do capital social de uma outra empresa pelo valor de 180. E a subsidiária ela tenha apurado o lucro de 50 e tenha declarado os dividendos no valor de 35, né? Então, nesse caso, como que se dá essa contabilização, né? É exatamente o que vocês estão pensando. Ou seja, se lá eu reconheci o lucro e reconheci o dividendo pelo valor integral, agora você vai integrar, você vai considerá-lo pelo percentual que você tem na empresa, né? Então, veja como que vai ser a contabilização, né? Pelo registro da aquisição do investimento, não muda. Ou seja, você vai continuar tendo, né? Você comprou por 180, saiu do seu banco por 180, você vai reconhecer o investimento por 180, vai sair do seu banco por 180. Então, não muda o fato dela ser integral ou se ela ser parcial, o valor, o procedimento referente ao registro da aquisição do investimento, ok? Mas mudará agora pelo lucro apurado. Vocês viram que quando eu tenho 100%, né, eu reconheci os R$50, ou seja, 100% do lucro. Se eu tenho agora só 60%, né, eu vou fazer o mesmo débito e crédito, né, correspondente às contas que nós vimos na integral, mas o lançamento ele vai ser parcial. Então, o que eu vou fazer? Vou lançar um débito de investimento na minha conta de ativo, né? E aí qual que vai ser o valor? Os 60% sobre o lucro, ou seja, sobre os 50. Então, 60% de 50, R$30. Receita de equivalência patrimonial, né? A mesma lógica e os R$30, tá? E pelo registro dos dividendos, a mesma lógica. Ou seja, se declarou um dividendo de 35, eu não posso ter o direito de 100% desse dividendo. Então, portanto, o que eu vou receber aqui é os 60% sobre o valor do dividendo. Então, eu tenho um débito de dividendos a receber, 35 vezes 60, R$21, e o investimento, os mesmos R$21, ok? Então, são lançamentos, turma, que vocês viram aí que não terão, né, dificuldade em relação ao comparativo, quando é aquisição de 100%, quando é aquisição parcial. O que vocês têm que lembrar é o quê? Os valores, né? Se é 100%, eu vou reconhecer 100% do lucro, vou reconhecer 100% do dividendo. Se é parcial, né, é correspondente à cota que eu tenho. Se é 40%, eu vou lançar a receita de equivalência patrimonial, correspondente ao lucro apurado, de 40%. E dos dividendos, também correspondente aos 40%. Ok? Então, turma, mais um exercício aí que eu quero que vocês façam. Na próxima aula eu corrijo. Vocês vão considerar aí a Hold adquiriu 80% do capital social da empresa subsidiária pelo valor de 180 e a subsidiária apurou um lucro de 50 e declarou dividendos de 35. Então, nesse caso, eu vou pedir para que vocês façam essa contabilização também, né, seguindo exatamente o mesmo exemplo que eu mencionei ali. Ok? Bom, então aqui já tem até a resposta, mas eu vou passar rápido, eu quero que vocês façam, né? Depois, o exercício 3 também, que consta nessa apresentação, né? Onde ela adquire também os 60% do capital social, valor de 180, só que aqui agora eu tenho um prejuízo, né? Então, portanto, ela não tem dividendos, né? Então, nesse caso, né, qual que é o diferente, né? Esse aqui eu vou até corrigir, vocês façam o 2, depois tem logo a resposta na apresentação, né? Aqui, obviamente, né, como eu estou gravando essa aula,
eu não vou deixar o tempo aqui para vocês fazerem, tá? Então, pelo registro da aquisição do investimento, né, da mesma forma, não muda nada, ou seja, débito na conta de investimento ativo, né, no valor da aquisição, crédito na minha conta banco, né? E como houve o prejuízo, né, eu vou lançar o quê? Eu não vou assumir também o 100% do prejuízo, né? Eu tenho um débito de despesa de equivalência patrimonial, que vai ser os R$24, que representa os 60% do 40%, e em contrapartida, né, eu tenho que reconhecer isso também no meu investimento, esse prejuízo, por isso que é um lançamento a crédito aí na minha conta de investimento do ativo, no respectivo valor de R$24, ok? E aí, turma, o último, mais um exercício, melhor dizendo, né, a Holding S.A. adquiriu 70% do capital social da subsidiária pelo valor de R$200, e a subsidiária apurou agora um prejuízo de 50 e também não declarou dividendos, né? E nesse caso, também peço que vocês façam a contabilização, vocês vão ver lá depois que tem a resposta, né? Mas bem simples, beleza? Bom, eu vou terminar só essa parte teórica aqui da consolidação e vou deixar o efeito prático para a próxima aula, que eu quero ter uma aproximação maior com vocês aí, eu acho que a dinâmica ela vai ficar melhor, ok? Mas aqueles alunos aí que já estiverem curiosos, pode, e até sugiro que aprofunde essa apresentação aí até o final, né, que tem um cálculo demonstrando isso, tá? Mas quando a gente fala consolidação das demonstrações, né, tem algumas premissas ali, alguns roteiros, melhor dizendo, que facilita ali o aluno, né, o entendimento de como que se dá. Primeira delas, né, regra geral. Eu tenho um balanço aqui da empresa controladora e da empresa controlada. 2 balanços, né? Quando eu falo de consolidação, é que eu vou ter que apresentar esse balanço aqui, né, com a informação consolidada, né? Ou seja, então como que eu faço isso? Primeiro passo, eu somo as contas do ativo, passivo e DRE. Então, tudo aquilo que está lá no ativo circulante, não circulante, etc., eu vou somando caixa com caixa, estoque com estoque, receita com receita, fornecedores com fornecedores, enfim. Então, é uma conta de... é uma equação simples de soma, né? Grupo por grupo, para eu consolidar. É a primeira regra geral, ok? E aí, né, naturalmente, vai ser necessário fazer o encontro de conta entre os valores a pagar e os valores a receber da controlada e controlada, né? Referente ao compromisso de ambas, né? Então, aqui eu tenho uma empresa, eu tenho a obrigação de pagar a outra eu tenho o valor a receber, né? Isso aí você tem que fazer o encontro de contas, porque vai ter que zerar, né? Não faz sentido depois você que consolida, você falar que tem direito a pagar tanto e a receber tanto de outra. Não, você vai fazer esse encontro de contas, tá? E aí, né, a gente tem que fazer um débito no capital social também da controlada, que vai corresponder ao percentual da participação que ele tem nessa controladora, tá? Então, justamente para assumir isso daí, a gente lança esse débito aí. Também no balanço, tem o débito na reserva de capital da controlada, que a gente precisa fazer também correspondente a essa participação do percentual da controladora, tá? Bom, e aí a gente ainda tem, né, débito no capital social da controlada, que também vai corresponder a essa diferença da participação da controlada, né, o percentual. O débito na reserva de capital de controlada, que também está associado a isso, né? E eu tenho também o débito no lucro líquido da controlada, né, que vai ser ali na participação minoritária, que vai ser correspondente à diferença desse percentual na participação da controladora, né? E aí, para isso, né, eu tenho que ter também um crédito no patrimônio líquido, né, que vai ser a conta de participação minoritária, que vai corresponder ao percentual que ela tem, né, da controlada no patrimônio líquido, né? Enfim. Então, o roteiro, né, é basicamente isso, né? E aí eu tenho que eliminar também a receita de exemplo de equivalência patrimonial.
Então, turma, esse seria o roteiro, né? Às vezes, quando falo roteiro, aí fica um pouco difícil assimilar, entender a lógica, mas no exemplo prático, né, que eu coloquei no exercício, ele vai ficar muito fácil aí de vocês assimilarem, eu garanto. Aí eu tinha colocado até um exemplo, né, do balanço, mas esse exemplo eu vou querer fazer ele mais junto com vocês, por hora, né? Acho que eu me dou por satisfeito aqui nessa aula com esses 3 pontos aí que eu abordei, né? Ou seja, a correção da prova, os roteiros do trabalho, né? E essas diretrizes aí da contabilização quando se tem a participação, né, na outra empresa, ok? Bom, turma, então meu objetivo, né? Eu entendo que ele foi atingido, né? De uma forma geral. No mais, a gente vai se comunicando aí, principalmente esse momento que eu estiver ausente aí, a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, a gente pode utilizar até o grupo que eu utilizei lá, e é isso, tá? E aí, para vocês produzirem mais, eu estou deixando um exercício lá na pós-aula 7, eu vou deixar um exercício lá, e peço que vocês façam, né, para computar aí o tempo da nossa aula. Eu elaborei um exercício lá para vocês praticarem e na próxima aula eu corrijo, ok? No mais, turma, é isso. Eu agradeço a todos aí e eu tenho certeza que vocês vão construir um trabalho muito bacana aí. Eu e o professor Rubens, repito, a gente realmente está muito motivado aí com esse roteiro, com esse trabalho aí, enfim. E conte com a gente, acho que a gente vai precisar apoiar vocês, a gente vai precisar validar alguns pontos e a gente vai se falando aí, né? Se apegue nesse primeiro momento, né, ao trabalho da disciplina Contabilidade Avançada. Lá na Contabilidade de Capital Aberto, eu vou dar mais detalhes aí para vocês referente à atividade de lá, ok? No mais é isso. Qualquer coisa estou disponível aí pelo WhatsApp, somente a presença física aí que fica prejudicada, né, em virtude do Covid, ok? No mais, estou encerrando a gravação e é isso. Um abraço.